Boa tarde, meus queridos do quinto ano. Que saudade que o tio Alan tá de vocês. Estamos de volta, mas dessa vez para uma correção. Nós vamos corrigir aquela atividade de revisão do capítulo 1. Mas inicialmente eu queria dar algumas explicações. Hoje o tio Alan ele tá sem a webcam, eu não tô me gravando, porque o tio Alan tá com uma alergia muito forte. Vocês já devem ter me visto na escola, às vezes, com alergia, que eu fico espirrando pra caramba. Eu fico com os olhos tudo ardendo, nariz vermelho, inchado, e eu não queria aparecer no vídeo assim. Então nós vamos ficar nessa gravação hoje apenas com o meu áudio e a gente vai acompanhar no nosso livro, ok? No livro e na atividade, tá bom? Peço já desculpas se eu precisar dar algum espirro no meio aqui da gravação, mas é assim, tá legal, gente? Então vamos lá. Nossa atividade de revisão hoje, a nossa correção, na verdade, vai ser do capítulo 1. Então, daquela mesma forma que a gente sempre está fazendo, eu vou botar lá na nossa revisão do capítulo 1. Ó. Repara que eu tenho aqui, ó, revisão de geografia, quinto ano, capítulo 1. Aí eu dei esse material para vocês e tinha atividade logo abaixo. Então a gente vai fazer essa atividade juntos. Eu sei que durante a aula, uma correção como essa duraria bem mais tempo, porque alguns dão as suas respostas, alguns é, é, comparam a resposta com a do colega, então a nossa aula acaba sendo bem mais demorada. Aqui, o tio Alan só vai fazer as explicações e lembra o que eu sempre falo com você em sala de aula? Tenta ao máximo ver se a tua resposta está correta sem perguntar ao professor. Se surgir dúvida, aí sim você pergunta. Porque às vezes o tio Alan coloca lá no quadro a resposta que ela está igual à sua, só porque você mudou algumas palavras, você acha que está errado, mas não está. A sua resposta está igual ao do professor, mas com algumas palavras diferentes, só isso. Então tenta ver se a sua resposta está certa, pelo menos a essência da resposta, entendeu? Algumas não tem como. Algumas perguntas, como essa número 1 aqui, ó, não tem como. Se não for igual a minha, tá errado. Mas tem perguntas que vão ser que dá para você interpretar a resposta, colocar uma resposta um pouco diferente, não quer dizer que ela vai estar errada, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se está gravando direitinho aqui. Tá tudo certo. Então beleza. Vamos lá. Por enquanto, esse capítulo 1 aqui, algumas coisas vão estar bem facinha, né? Então vamos lá. Número 1. Quantos são, desculpa, e quais são os nomes dos continentes? Na nossa atividade de revisão e no nosso livro tem, né? São divididos em 6 continentes, que são a África, América, Ásia, Europa, Oceania e a Antártida. Então, essa é a nossa resposta. Eu até separei aqui, ó. Eu fiz um slide aqui, atividade de revisão do capítulo 1, Geografia, quinto ano. Aí essa aqui é a nossa resposta. Deixa eu até aumentar ela aqui, ó. Opa, vou aumentar ela, deixar ela maior para vocês poderem enxergar tranquilo. Então, essa é a resposta número 1. África, América, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Lembrando, gente, que como é gravação, vocês podem ir dando pausa no vídeo e anotando. Se você errou em alguma coisa, você pode dar uma pausa no vídeo, vai anotando a sua resposta, apaga o que tiver que apagar e vai conferindo aí, ok? Então vamos lá. Número 1 começou fácil, né? Vamos para o número 2. Pergunta número 2. Quais os nomes dos 5 oceanos? Bem fácil também, tá aqui. Tem no nosso livro e tem aqui na nossa revisão. Quais são os 5 oceanos? Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Então, essa é a resposta que a gente vai colocar aqui na nossa perguntinha, da número 2, tá? Vou colocar aqui a resposta da número 2.
Eu vou só aumentar. Na verdade, eu já coloquei a resposta, eu queria aumentar junto com vocês. Ó. Número 2. No mundo, além dos continentes e seus países, há também os 5 oceanos, que são os oceanos que acabamos de falar. Dá uma pausa no vídeo, vê se está tudo certinho, se você não esqueceu de nenhum. E vida que segue. Vamos lá. Número 3. As linhas imaginárias que atravessam os meridianos são chamadas de paralelos. Faça um desenho com o nome dos 6 principais paralelos que existem. Na nossa atividade de revisão, eu coloquei aqui, ó, tinha até uma cola aqui dos paralelos. Mas se a gente analisar, deixa eu só ver qual é a página aqui do nosso livro. Lá na página, estou passando aqui, eu estou com o livro aberto. Vocês devem estar com o livro de vocês aí do lado também, né? Mas lá na página 95, deixa eu colocar na página 95 aqui do nosso livro, ó. Página 95 do nosso livro, ele fala dos paralelos, os 6 principais, né? Aí a gente vai ter Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico aqui embaixo, o Trópico de Câncer, Trópico Trópico de Capricórnio, né? A linha do Equador. Então, nesse desenho aqui, na página 95 do seu livro, e na nossa atividade de revisão aqui em cima, a gente também vai ter os paralelos. Tá legal? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, eu fiz esse desenho, o desenho de vocês tem que estar parecido com esse aqui, ó, na número 3. Deixa eu até aumentar aqui, colocar um pouquinho maior, pronto. A número 3 tem que estar com esse desenho aqui, representando o nosso globo terrestre, aqui no meio a nossa linha do Equador e para baixo, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, e para cima, Trópico de Câncer, Círculo Polar Antártico. Então, você dá um pause no vídeo e compara para ver se o teu está certo. Tá legal? Na nossa atividade de revisão tem essa foto e no nosso livro também, na página 95, ele também vai falar disso. Ok? Bem tranquilo, né? Eu estou corrigindo de forma rápida, mas você pode pausar, pode analisar tudinho direitinho. Vamos então para a próxima pergunta. Essa foi a número 3, né? Vamos agora para o número 4. Sabemos que a latitude e a longitude formam um sistema de localização chamado de sistema de coordenadas geográficas. Lembra das coordenadas que a gente falou, de latitude e longitude? Que a gente vai dar algumas coordenadas para a gente se localizar em qualquer ponto do globo terrestre. É assim que a gente consegue formar as rotas de GPS para a gente conseguir seguir o caminho. Vocês já devem ter visto aquele aplicativo Waze, né? Que a gente utiliza para se localizar, para achar qualquer lugar. É se baseando pelas suas coordenadas geográficas através da latitude e da longitude. Mas, utilizando a página 96, escreva outra função para latitude e longitude. Então, vamos lá na página 96 aqui. Vamos ler comigo aqui, ó, que ele acabou de falar esses 2 parágrafos aqui. Página 96. Vamos ler esse pedacinho aqui, ó. A localização com coordenadas geográficas é medida a partir da linha do Equador e do meridiano de Greenwich. Lembra disso, hein? Quando se mede a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador, que utilizando esse globo terrestre aqui, ó, a linha do Equador, qualquer ponto daqui até aqui, a gente vai ter a latitude. A medida de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich, a gente vai ter a longitude. Então, gente, o meridiano de Greenwich aqui no meio. Por exemplo, eu tenho um ponto aqui. Aqui, esse ponto aqui, ele vai ter sua coordenada em latitude e longitude. Latitude como? De acordo com a distância até a linha do Equador. E a longitude? De acordo com a distância até o meridiano de Greenwich. Isso é beleza, essas são as coordenadas geográficas.
Mas é isso que a pergunta quer saber? Vamos ver. Mas utilizando a página 96, escreva outra função para latitude e longitude. Vamos lá então ver. Outra função. As latitudes são utilizadas como referência para o estabelecimento das zonas climáticas. Então, lembra dessas zonas climáticas? Equatorial, tropical, temperado, subtropical e polar? Olha aqui, eu tenho até a imagem aqui na pasta que eu tenho aqui. Ó, as zonas climáticas da Terra, tropical, temperado, vai de acordo com a forma do globo terrestre e a chegada dos raios solares. Esse conteúdo aqui vocês vão ver um pouquinho mais para frente em geografia. Mas quando a gente fala também de latitude, latitude, que são essas linhas de acordo, que são esses pontos de acordo com a linha do Equador, a gente está falando de zonas climáticas, tá? Então, isso aqui é uma outra função para a latitude. A gente está relacionado às zonas climáticas. E para a longitude? Já as longitudes são importantes para a definição das horas ao redor do mundo. Então, quando a gente falar dessas linhas aqui de longitude, que vai ser de acordo com o meridiano de Greenwich aqui no meio, a gente está falando do fuso horário. Olha essa outra imagem aqui que eu tenho aqui, ó. Cadê? Essa daqui. Tá vendo? As linhas que vão estar de acordo com a do meridiano, a gente vai ter o fuso horário. Mais para frente, vocês vão aprender a calcular as horas do fuso horário. Eu até mostrei um exemplo para vocês na hora do Brasil aqui, e mais ou menos a hora que vai estar lá na linha, lá no meridiano de Greenwich. Eram 3 horas a mais. Por exemplo, agora eu estou gravando meio-dia e 39. Lá vai ser 1, 2, 3 e 39, tá? Então é mais ou menos assim. Esse cálculo vocês não precisam saber, a gente vai aprender mais para frente. Mas o importante é lembrar que, voltando para o livro, latitude. Latitude, o que é a latitude? Vai ser de acordo com a linha do Equador. Então, latitude vai ser sempre assim na horizontal, em algum ponto de distância entre esse ponto e a linha do Equador. E a longitude vai ser na vertical, qualquer ponto com a sua distância até o meridiano de Greenwich. E qual é a sua outra função? A latitude também vai estar relacionado às zonas climáticas da Terra, e as longitudes são importantes para a definição das horas ao redor do mundo. Então, essa é a nossa resposta. A questão número 4, a gente pode colocar essa resposta, tá? Então, aqui, eu até coloquei aqui a resposta e eu vou aumentar ela agora. Calma aí, para a gente poder se achar. Número 4. As latitudes também são utilizadas como referência para o estabelecimento das zonas climáticas da Terra. E a equatorial, desculpa, tá, gente? E as latitudes também são utilizadas como referência para o estabelecimento das zonas climáticas da Terra. Essas zonas aqui que eu falei com vocês, zonas climáticas da Terra. Já a longitude, cadê? Já as longitudes são importantes para a definição das horas ao redor do mundo, igual essa imagem aqui, tá? Então, essa é a resposta da número 4. Vê se a tua está certa, se está falando da mesma coisa. Se a tua questão estiver falando de zonas climáticas e estiver falando também de fuso horário, né, das horas, definição das horas pelo mundo, está certo. Às vezes a resposta pode estar diferente da minha, mas se está falando disso aqui, ó, zonas climáticas, e se está falando também de definição das horas, está certo, tá? De fuso horário, está tudo certo. Tá legal? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão é a número 5. Vamos lá. Correlacione os elementos às suas respectivas definições. Em seguida,
assinale a alternativa correta. Então, vocês tinham que colocar de acordo com o número 1, 2, 3 e 4 e depois ver qual número, qual sequência estava aqui que você ia marcar a alternativa. Então, vamos lá para o nosso gabarito, para a nossa resposta. Eu já fiz aqui direto. Então, vamos lá. Vamos entender. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho para vocês poderem enxergar melhor. Vamos lá. Latitude, que é o número 1. Eu coloquei essa daqui, ó. Distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Foi exatamente o que a gente acabou de falar aqui, ó. Quando se mede a distância de qualquer ponto da Terra até o Equador. Temos a latitude. Então, a número 1 vai ficar nesse segundo aqui. Agora vamos lá, longitude. Eu marquei esse último aqui, ó. Distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Acabamos de falar disso também, ó. A medida de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich define a longitude. Então, temos já a latitude e a longitude. Agora, o que é paralelo e o que é meridiano? Paralelo eu marquei esse aqui, ó. Linhas imaginárias traçadas horizontalmente ao eixo principal da Terra no sentido leste e no sentido oeste. Aí que a gente vai usar a rosa dos ventos para poder entender isso, né? No sentido leste-oeste. Temos o nosso paralelo. E o nosso meridiano ficou essa aqui, que está escrito assim, ó. Linhas imaginárias traçadas verticalmente no sentido norte e sul. Tá? Então, nós temos o meridiano de Greenwich, que é o principal. E o que são meridianos? São linhas imaginárias traçadas verticalmente. Aí ficou na ordem 3, 1, 4, 2. A alternativa que vai representar para a gente é a letra A. 3, 1, 4, 2. Se você marcou a letra A, parabéns, ok? Vamos para a próxima. Deixa eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vocês não vão nem reparar, tá, gente? Só um minutinho que eu vou suar o nariz. Pronto, galera, você nem deve ter reparado, mas eu dei um pause aqui no vídeo. Vamos para a próxima questão, que é a número 6. Vamos lá. Observe a imagem a seguir e marque a alternativa correta. Essa imagem está assim, ó, vou até aumentar ela um pouquinho. Tem um ponto A aqui nessa região. Aí vamos continuar a questão. Em geografia, chama-se hemisfério a metade da superfície da Terra limitada por um círculo. Então, eu tenho aqui o hemisfério para o lado de cá, hemisfério para o lado de cá, hemisfério para cima, hemisfério para baixo. Tá? Aí esses hemisférios a gente vê até nessa imagem aqui, ó. Logo no início da nossa revisão, olha os hemisférios, ó. Eu divido tudo que está do meridiano de Greenwich para cá, eu tenho o hemisfério ocidental. Tudo que eu tenho do meridiano de Greenwich para lá, hemisfério oriental. Tudo que eu tenho da linha do Equador para cima, hemisfério norte. Tudo que eu tenho da linha do Equador para baixo, hemisfério sul, tá? Dos dois lados, norte em cima dos dois lados, sul em cima dos dois lados, porque eu estou dividindo pela linha do Equador. Então, vamos lá. Continuando aquela questão, vamos lá, cadê? Pronto. A divisão da Terra pelo Equador forma dois hemisférios, assim como sua divisão pelo meridiano de Greenwich. O ponto A no mapa encontra-se no hemisfério, então vamos lá, ponto A. Vamos ver aqui, vamos entender que esse ponto A está nessa região aqui, ó. Nessa região aqui vai estar desse lado esquerdo para baixo. Vamos ver aqui olhando no nosso mapa aqui, no nosso globo terrestre, o que que é? Está mais ou menos aqui o ponto A, né? Esse ponto A ele vai estar aqui. Nesse lado de cá é hemisfério ocidental oriental. Hemisfério ocidental, porque tudo que tiver desse lado aqui
É hemisfério ocidental, então ele já sei que é hemisfério ocidental. Agora, hemisfério norte ou sul? Hemisfério sul. Tudo que tiver aqui para baixo é hemisfério sul. Então, aquele ponto A ele vai estar no hemisfério sul ocidental ou hemisfério ocidental sul. Então, vamos ver qual alternativa seria lá. Número 6. Ele vai estar no hemisfério sul, aqui a letra E, sul ocidental. Ele não poderia estar no hemisfério norte, porque o hemisfério norte é para cima, e não podia estar no hemisfério oriental, que o oriental é do lado de cá. Ele não poderia estar no boreal astral. Que coisa louca isso aqui, boreal astral. Meridional oriental também não existe isso aqui. Astral leste, não. Então a resposta realmente da número 6 é a letra E. Se você marcou a letra E, meus parabéns. Então vamos para 7, está quase acabando. Criada em 1884, essa linha imaginária foi fruto de uma convenção para designar a hora inicial. Opa, quando a gente fala de horas, de fuso horário, já pensa em alguma coisa. O ponto a partir do qual se medem os fuso horários e as coordenadas geográficas. Então, olha para essa imagem aqui, ó. Quer ver, ó? Olha para, ela já está aberta aqui, ó. Olha para essa imagem aqui, ó. Essa linha aqui, o ponto zero. A partir dela eu tenho os fuso horários para a esquerda e para a direita. Então, quando eu olho para esse ponto inicial aqui, opa, abri errado. Ó, quando eu olho para esse ponto aqui, ó, o ponto a partir do qual se medem os fuso horários, o ponto a partir do qual se medem os fuso horários e as coordenadas geográficas. Qual coordenada geográfica será que eu estou falando ali? Longitude ou latitude? Qual coordenada? A medida de qualquer ponto da Terra, o meridiano de Greenwich, é a longitude. Então, quando eu falo de coordenada geográfica, eu estou falando de longitude. E quando eu falo de fuso horário, eu já dei a resposta. Eu estou falando de meridiano de Greenwich. Então, o texto acima faz referência ao quê? A linha do Equador? Não. A linha internacional de data? Também não. Isso a gente nem falou disso. Ao Trópico de Câncer? Muito menos. A linha internacional dos fuso horários? Cuidado para não confundir com isso aqui, porque não tem nada a ver, a gente nem falou disso aqui. Mas o que é essa hora inicial, aonde vou medir os fuso horários a partir dela? O meridiano de Greenwich. Então é a 7, é a letra E. Se você marcou a letra E, meus parabéns, tá? E para acabar, número 8. Utilizando a imagem da revisão e seus conhecimentos sobre sistema de coordenadas de localização, julgue os itens a seguir. A linha do Equador não exerce função sobre os sistemas de localização, sendo irrelevante para localizar a latitude. Irrelevante, gente? Tem como isso acontecer? A linha do Equador ela é crucial para as coordenadas geográficas. Então, fala até lá na página 96 ainda, ó. Quando se mede a distância de qualquer ponto da Terra até o Equador, tem-se a latitude. Então, essa primeira aqui, ela é falsa. Posso colocar um Fzinho aqui de falso, ok? Essa 2 aqui, as longitudes são equivalentes aos meridianos e as latitudes são equivalentes aos paralelos. De novo, nessa página 96, eu tenho aqui latitude, quando se mede a distância de qualquer ponto da Terra ao Equador. A linha do Equador é um meridiano ou é um paralelo? É um paralelo. Então, quando eu falo de paralelo, eu estou falando de latitude. Está falando certo? Ó. Paralelo, latitude, equivale aos paralelos. E longitude equivale aos meridianos. Vamos ver se está certo? A medida de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich define a longitude. Então, qualquer ponto de longitude vai se basear pelo meridiano de Greenwich. Então, essa 2 aqui, ela está totalmente certa. Essa 2 aqui, ela é verdadeira, ok?
Verdadeira. Agora vamos ver essa 4 aqui. O território brasileiro encontra-se em 2 hemisférios diferentes. Quando a gente olha para essa imagem aqui, será que aqui, será que está pegando o Brasil aqui? A linha do Equador, se a linha do Equador estiver pegando aqui o Brasil, uma parte de cima vai estar no hemisfério norte, uma parte de baixo vai estar no hemisfério sul. Não é verdade? Então vamos pegar uma imagem mais ampliada para a gente poder ver. Eu até separei essas imagens aqui, ó. Quando eu pego esse mapa, esse território brasileiro aqui, eu tenho aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó, a linha do Equador. A linha do Equador, então, vai passar por cima aqui de uma região do Brasil. Então, eu tenho 2 hemisférios aqui, sim. Eu vou ter o meu hemisfério, repara só, eu vou ter o hemisfério sul e eu vou ter o hemisfério norte, não é verdade? Então, parte do Brasil passa pela linha do Equador. Então, eu tenho 2. Essa outra imagem aqui mostra pra gente também, ó. Essa aqui mostra até o Trópico de Capricórnio passando aqui também. Mas, ó, nessa região aqui do Brasil, eu tenho a linha do Equador. Então, nessa alternativa, nessa questão aqui, voltando, nessa 4, o território brasileiro encontra-se em 2 hemisférios diferentes? Verdadeiro. Então, eu posso dizer que essa alternativa também é verdadeira, ok? Então, vamos lá. Qual ficou? Ficou FVV. Qual a alternativa que a gente tem aqui? O ordenamento correto das questões acima é FVV. É a letra C, ok? Letra C. Se você marcou na número 8, a letra C, você está de parabéns. Ok, gente? Então, acabamos a nossa correção. Deixa eu ver quanto tempo durou. Durou 26 minutos. Se fosse na nossa aula, a gente duraria a aula inteira, porque a gente acaba fazendo chamada e depois cada um vai dando as suas opiniões, a gente vai tirando outras dúvidas em sala. Então, durou um pouquinho menos tempo, ok? Se você ficou em alguma dúvida, em alguma questão, volta o vídeo, dá um pause no vídeo. Se você não ficou com dúvida na questão, tá bem também. Mas se você ficou com uma dúvida que o vídeo não explica, pode mandar uma mensagem para o tio Alan, que o tio Alan vai responder. Ok? Então, gente, essa aqui foi a revisão, foi a correção da atividade de revisão do capítulo 1 e depois eu vou mandar o vídeo da atividade de revisão, vou fazer a correção do capítulo 2, ok? Então, gente, um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente!